This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio Dorrego, e sem a ilustre presença de nossa amiga Raquel. Deu bem errado a experiência, a gente conversou com ela em separado e vamos deixar para uma próxima, né? Mas tentamos. Foi bem ruim, né? Eu achei horrível, mas assim, eu me diverti, na verdade. Eu me diverti, mas ela fala muito e a experiência, o feedback da galera não foi dos mais positivos, não. O feedback foi bem ruim, né? É porque foram nossos familiares que falaram, não tem respeito nenhum projeto. Não. Mas se nem o familiar gostou, imagina o resto. Minha mãe não falou nada, porque ela se preserva. Minha irmã falou que grande. Posso falar palavrão, não, né? Não vai falar palavrão, não. sei lá. Que grande coisa chata. Quem falou palavrão foi o seu irmão. Foi meu irmão. Você só tá repetindo. E aí minha mãe é uma pessoa fina, ela se preservou a não falar nada. Sua mãe falou alguma coisa? Então, minha mãe falou assim, gostei, tô rindo. Mas eu acho que minha mãe, ela quis agradar minha mãe, ela gosta de agradar, de Coitado tratar dela. bem. A dona Augusta é muito cuidadosa. E eu acho que ela preferiu falar que foi bom, mas meu pai não falou nada, mau sinal. Teu pai, ele se preservou também a Eu não acho falar. que ele também se preservou, achou melhor não falar nada, mas algumas pessoas falaram bem mal, assim. Foi íntimo, as pessoas mais próximas. A minha esposa, a Aline, falou que foi muito ruim. Então eu confio nela. Ela falou assim, nossa, que coisa chata. Minha irmã foi por essa linha também. Que chato, ruim. Talvez, Paulo Borges, talvez tenha sido chato mesmo. E talvez, acho que a nossa participação é importante nesse ponto. Eu acho que apesar que ninguém definiu exatamente quem foi chato. De repente. Somos nós os chatos. Não, mas acho que ficou chato mesmo. Ela ficava falhando toda hora, né? Eu acho que ela tava fazendo alguma outra coisa. Ela devia estar na cozinha, ela devia estar fazendo outra coisa. Vira e mexe falhava, né, Vai cara? ter cancelado. Cara. Não, meu irmão. Gabriel, eu não tô num bom dia. O meu irmão falou que é o seguinte, porque o que aconteceu, e outra pessoa falou também, começaram a falar da ideia do joguinho, Sei. e vamos tocar hoje de novo nessa conversa dos jogos online e tal, e faltou conteúdo, meu amigo. Conteúdo é a essência do A programa. essência do programa. A gente acha que as pessoas ouvem pelas piadinhas da gente. Não, as piadas são ruins. Eles querem conhecimento. Eles querem conhecimento, que é bom sinal, né? Ainda bem. Pô, ainda bem. Alguém quer, né? Alguém quer. Porque tem uns caras que não querem de jeito nenhum. Meu. Nossa senhora, Gabriel, que dia ruim hoje, viu? Meu amigo, eu tô esgotado. Tem pessoas que vêm ao mundo pra tirar sua energia, né? Eu vou parafrasear aí meu amigo Homer Simpson, que dia ruim até agora. Dá pra ter mais dia ruim. Dá pra piorar. Tá, toda semana esse momento de surpresa. Caramba, muito bom. Mas é isso, Gabriel. Então, pessoal, a gente vai seguir sem a Raquel. Em breve, talvez a Ruth, mas a Ruth verdadeira, né? Não essa Ruth Falsinho. falciane do caramba. Enfim, então a gente vai hoje dar sequência sem a Raquel. E aí a gente vai, então, voltar para o que era o assunto da semana passada, porque ele foi tratado de forma muito ruim, né? Foi. A gente deixou ela ela ficou falando meio freestyle, né? Desembuchou a falar umas coisas, falando umas coisas erradas, não deixava a gente interromper. A gente sofreu. E aí faltou. Vou começar então já a polemizar já. Vamos começar na voadora. Vai na voadora. Eu não sei se ela trouxe os dados, mas os dados que eu tava vendo essa semana, que são chocantes. Um dado foi que 35% dos jovens estavam deixando. Eu falei esse dado, eu acho, falei? Você falou, mas ficou perdido entre o delírio da Raquel. Tá, então 35% dos jovens estavam deixando de entrar na faculdade naquele ano, adiando esse plano. 35%, Gabi. Isso, É mesmo? 35% dos entrevistados, né? Então imaginamos que seja um 35% valor. dos entrevistados, mas era uma amostra provavelmente representativa. Exatamente, então possivelmente representem aí o quadro da população de pessoas que estão entrando na universidade, o que representaria aproximados 1,4 milhão de pessoas. Uou, E Eu não fa- jovens eu não fazia ideia disso. Chocante. Desse número gigante. estão adiando a entrada na faculdade por questões financeiras. E porque gastaram em jogos de dinheiro. Porque
de jogo eletrônico. jogo eletrônico. E aí tem mais dados de pessoas que estavam usando o Bolsa Família e gastando com jogos, dados de pessoas que estavam usando parte da renda familiar que deveria ir para a feira em jogos. Então disse que o buraco tá gigante, cara. O negócio tá sendo comentado porque é um impacto social que talvez vá resvalar aí durante anos na cultura brasileira, né? Uou! Então, mão de obra, pouca formação, pessoas, né, entrando em situações Já começando a vida adulta endividada. endividado, cara. E aí vamos falar um pouco sobre o impacto disso na questão de emocional da pessoa, Uhum, na vida social, na questão de desenvolvimento dela, né? Porque a uhum, pessoa uhum. do mundo capitalista sem dinheiro, eu acho que ela é. Em qualquer mundo. É verdade. Eu acho que em qualquer mundo sem dinheiro. Verdade. No Mas mundo atual é bom ter um pouquinho. Não precisa ter muito, mas ter um pouquinho, né? Básico. é bom, só pra dar aquela postura Cara, não fazia ideia, Gabriel, que o cenário era tão dramático. dramática, cara. E diz que começou depois, foi em 2018, o então presidente Temer tomou Aham, essa decisão de passar essa lei que permitia aham, essas apostas online, mas de um jeito sem pensar muito nas consequências, aham. e uma lei que deixava muitas brechas e que chegou a isso, né? Uau. E se tem gente perdendo, muita gente perdendo dinheiro, deve ter uma meia dúzia ganhando muito dinheiro, né? É a essência do jogo, na verdade. É a É lógica, a né? lógica de quem faz um cassino, mas geralmente é para ganhar dinheiro, né? Caramba, então o cenário é ruim. Beleza. Ruim para quem tá apostando, Para né? quem tá apostando, É. bom para quem tá lucrando com isso. Você sabe, Gabriel, se tem ações governamentais para tentar controlar um pouco isso? Porque você fez até um comentário, né, que tem gente gastando dinheiro até do Bolsa Família, enfim, ou seja, Sim. políticas importantes de inclusão e o dinheiro acaba sendo perdido em jogo, né? O interessante é que essas pesquisas todas da educação, da comida, do Bolsa Família, isso é meio óbvio, né? Mas essas da educação e da comida, o maior impacto são nas famílias mais pobres. Aham. Então, as famílias mais pobres tendem a gastar mais dinheiro, Uhum. porque na verdade é uma armadilha do jogo, né? Uhum. Então, você vai vender a possibilidade de um ganho rápido, Uhum. e geralmente quem está sem dinheiro, que tem essa urgência, né, acaba achando Uhum. essas formas, esses meios como um jeito de ganhar dinheiro fácil, Uhum. né? Então, eu acho que o maior impacto é esse também, não só tá pegando muita gente, como tá nas famílias mais pobres. E aí acaba criando um ciclo de dívida, de E o problemas. que já era ruim vai só piorando, a desigualdade vai só aumentando. Aí você, claro. Tá bom. Gabriel, por onde a gente começa então? O que você acha que é legal a gente começar a discutir sobre isso? Eu acho que a gente trabalha com neurociência, com psicologia. Dizem, né? Eu vi boatos. Ouvir histórias. Uma questão importante, eu acho, falar um pouco sobre o que acontece com a pessoa que ela começa a jogar e por que ela começa a jogar, mesmo sabendo que, no geral, ela perde. Uhum. Então, por que a pessoa, ela com pouco dinheiro, ela vai apostar e Uhum. mesmo perdendo, ela continua, não? Fala aí, Paulo Pode. Não sei, não tô brincando. Então, esse tópico é bem bacana, esse tópico é extremamente estudado tanto na psicologia quanto nas neurociências, até porque ele está intimamente relacionado com uma circuitaria bem importante, que é o sistema de recompensa, e aí a gente tem várias vias, né, tem vários palavrões, né, nas vias, né, em várias circuitarias, né, então quando a gente pensa nesse sistema, a gente está pensando, basicamente, tem muita coisa, né, mas basicamente em sistemas que envolvem dopamina, e aí são sistemas que estão ligando estruturas mais subcorticais com estruturas do córtex pré-frontal. O que eu estou querendo dizer aqui são estruturas mais no centro. Se você imaginar a sua cabeça, são estruturas que estão lá no meio do cérebro, estruturas subcorticais, e projetando os seus circuitos para estruturas mais corticais. Córtex, o termo córtex é casca do latim, então essa parte mais de cima do cérebro da gente, né? Então esses circuitos que a gente está falando. Obviamente tem nomes bem mais detalhados, então as vias dopaminérgicas a gente pode dividir em várias, né? Então sistema mesolímbico cortical, negro estriatal, isso tem vários circuitos, né? Que a gente consegue descrever. E para quem está ouvindo e está aí ficando meio, nossa, cada palavrão, cada coisa estranha, a ideia, para quem quiser conhecer mais, essa coisa de nomenclatura de circuito, é mais ou menos igual você falou assim, eu vou pegar a estrada Rio Santos. Então meio que você está dizendo o caminho que você vai fazer. Ah, vou sair do Rio e vou chegar em Santos. Então quando Ainda bem. ainda bem. Rio Santos, né? Rio Santos não é o nome da estrada, é, né? Eu acho Eu sou que deve muito ser. sem noção. Essa é aquela música do Roberto Carlos, né? Não. Que ele vai de Fusca?
Tem um desse que deu, É? pega uma estrada de carro, né? Sempre tem um. Deixa pra lá. Ele gravou muita coisa, deve ter uma que ele Então, falou do isso. Rio Santos. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: então, quando a gente fala assim, tem uma via mesolímbico cortical, o que que a gente quer dizer? É uma via que está ligando estruturas do mesencéfalo com estruturas do sistema límbico e terminando no córtex. A gente fala circuito negro estriatal, então a gente está falando de substância negra, estriado, então a gente está compondo esses caminhos, é quase uma rota, né? Pode pensar desse jeito. É um jeito, às vezes, fácil para conseguir entender um pouquinho. Claro, tem muita nomenclatura, né? Difícil de entender, muita nomenclatura mais importante. Então, para começar essa conversa, bom a gente já saber disso, que no nosso cérebro a gente tem vários neurotransmissores, né? Vários circuitos, várias células que produzem neurotransmissores, várias células que se comunicam mediadas por esses neurotransmissores, e um circuito importante é o sistema de recompensa que envolve dopamina em sua essência principal. Interessante. E aí, quando a gente vai ver o papel desse circuito, uma das coisas bem básicas dele, ele responder, ele ser uma espécie de um indexador de reforços de estímulos que a gente está recebendo. Então, alimentação, água, enfim, coisas básicas de motivação para sobrevivência, e eles têm, então, esse sistema responde a isso, né? Ele sinaliza, ele ajuda a gente a entender um pouco isso, né? E aí começa uma discussão se esse sistema ele vale só para essas coisas de necessidades básicas ou se ele vale para outras coisas, né? Então, será que ele vale para dinheiro? Será que ele vale para interação social? E aí muitos grupos começaram a discutir um conceito. Fala. Eu falo assim, o que você acha que tá escutando? Ah. Vamos postar então. Ele fala, deixa eu desistir. Acho que... Eu vou perguntar para uma pessoa que está aqui do lado tentando entrar. Raquel, não, brincadeira, gente. A Raquel não vai aparecer hoje, a gente trancou a porta. Ela tá lá fora batendo, gritando, querendo entrar para responder, mas ela vai ficar trancada. Raquel, fica quieta aí. E aí tem uma coisa importante nessa discussão, que é algo que a gente chama de valor subjetivo. O que é o valor subjetivo, meu amigo Gabriel? É um valor que ele é subjetivo. Excelente. Obrigado, tenho treinado muito. Cara, é um valor que você atribui a alguma coisa, mas que é um valor que você tem aquele valor e não está determinado pelo objeto apenas. Então, ele não é objetivo, não é algo do objeto, da coisa que determina o valor dele, mas é algo entre você e o objeto, na sua relação com ele, na sua experiência, no seu passado. Então, a gente, por exemplo, está falando aqui de algo básico, que é, por exemplo, o alimento, mas de repente a gente pode falar de algo que tem um valor subjetivo, que é o dinheiro. Porque o dinheiro pode comprar o alimento, ou ele pode me oferecer outras coisas. Então, o alimento pode vir a ser Mesmo o alimento, de repente, se eu tenho uma memória afetiva com a lasanha da minha avó, de repente. Porque aí ela é valor específica, aí então não é só também. você tem um valor. Então, o valor que eu atribuo a uma coisa no ambiente, que aquele valor se constrói não só pela questão objetiva de quão gostoso, quão bonito, tal, mas também por questões de experiência, de vontades, de necessidades, por exemplo. Aquela discussão sobre o valor da água e do diamante, né? Então, você já viu essa discussão? Não. Tem na economia uma discussão da galera de entender, que é a ideia de pensar quanto deveria custar as coisas e por que algumas coisas custam mais caras do que outras, né? E aí tem uma discussão sobre água e diamante, porque uma proposição inicial é que as coisas mais úteis deveriam ter um valor maior, né? Aí começa o pessoal a entender por que o diamante teria um valor maior que a água. Fala, beleza, o custo de produção. Você vai discutir que as coisas como são feitas, o trabalho que se usa para produzir alguma coisa também é importante no valor, não? Mas tem uma percepção muito clara que o cara fala, depende. Depende se você tá no deserto, passando sede, quase morrendo, meu amigo, pode ter diamante que for, o cara vai querer um copo d'água. Então, a necessidade, que aí tem a ver com exatamente a escassez, é uma parte muito importante para determinar o valor de algo. Então, a percepção é que o valor das coisas não é algo objetivo, dado, né? Pelas características de uma coisa, mas é uma coisa também subjetiva, depende da pessoa e do estado que ela tá, né? Maravilha. E aí quanto maior a importância, maior o valor de alguma coisa, mais recrutamento a gente vai ter dessas vias, desse sistema de recompensa. Exatamente. Então ele está sinalizando no ambiente coisas importantes, que é
por vários motivos, né? Primeiro, homeostase, né? Uhum. Seria a necessidade fisiológica, né? Uhum. Então, se às vezes está com frio, você tem um prazer inerente em coisas, não se tá com Uhum. calor, né? Então você Uhum. vai e bota um lençol em cima dela, Uhum. né? Uhum. Você fica quentinho, dá um Uhum. prazer, dá uma alegria. E a tendência aqui é boa, né? No frio é bom, no calor é ruim, né? Interessante, É. né? Como o ser humano é. E isso foi percebido, tem um cara, o Michel Cabanach, que ele vai falar sobre aliestesia, né? A percepção de como as necessidades, eles guiam o prazer. Uhum. Então, é mostrando que na época não se falava sobre o sistema, Uhum. falava indiretamente, né? Uhum. Mas a percepção de como o sistema funciona. E aí uma questão histórica importante que não sabia eu, que é a ideia do Olds e do Miner. Uhum. Conhece? É James Olds, acho que o Miner, que eles descobriram esse sistema fazendo estimulação elétrica, né, Uhum. no cérebro de ratinho, Uhum. testando então a importância de algumas áreas no comportamento, e teve um lugar que acertaram no cérebro do ratinho, que botaram um eletrodo, e aí sempre que apertava a alavanquinha, o ratinho dava um choquezinho naquela região. Uhum. E enquanto outras regiões que o ratinho dava um choque, tem um tipo de mudança ali, às vezes na percepção, no Uhum. comportamento, mas mudava, vivia a Uhum. vida dele. Quando botaram nesse lugar, que era o chama de recompensa, o ratinho ficou viciadão, cara, Na barrinha. na barrinha, e ele apertava tanto a barra que ele chegava à exaustão e morria. Que lugar é esse? Então, aí tem um deles seria a região do núcleo accumbens, que é a região Uhum. ventral, né, do striatum. E tem também a área septal, que falaram que é uma outra área que também tem um efeito similar. Importante pra... a origem dos estudos sobre adicção, inclusive, vem desses clássicos de implante de eletrodo em cérebro de ratos e comportamento de adicção na barra. Disse que tinha teste que fazia que botava o rato com a grade elétrica no chão para saber se a punição conseguiria Não. frear. O rato ficava levando choque por Levando choque e curtindo. curtindo. Que loucura, cara. Que essa questão você vê na rua, o cara que usuário de drogas, Aham. claramente é uma situação que em um momento normal da vida não se exporia Uhum. à violência, Sim. a riscos, etc. Sim. E aí é interessante pensar que o sistema então detecta esse tipo de estímulo. Então, uma coisa que orienta o comportamento humano em direção a algumas coisas. Exato. Então, ele tem a ver também com outra coisa chamada de motivação, né? Uhum. Ou seja, eu acordo todo dia motivado a fazer uma coisa. Exatamente. E certas experiências do dia podem desmotivar a gente também. Exatamente. Pode acabar com a energia. A gente... Pode acabar. Hoje é isso que eu tô. Ó, uma pessoa conseguiu sugar minha energia num nível que eu fazia tempo que eu não via. Vamos fazer uma terapia de hormônio aqui. Gabriel. É bom. Mas tem esse aspecto da motivação, né? Da busca por alguma coisa. Agora, é uma coisa que é importante, né? Porque a gente está falando então desse circuito e desse direcionamento para alguma coisa e do como ele vai reforçando e criando um comportamento de busca, mas deve ter interação com outras vias para evitar com que a gente fique o tempo inteiro lá viciado. Então agora a gente começa a colocar outros circuitos, né, e outras estruturas. Então a gente começa a colocar algumas estruturas nessa brincadeira, como por exemplo o córtex pré-frontal, algumas estruturas do pré-frontal, como o cortex lateral do pré-frontal, que estão muito associados com controle inibitório, com a capacidade da gente controlar impulsos, enfim. E aí agora começa a ficar esse jogo, né? Tem uma questão que tem um cara chamado Barrett, que ele investiga que esse próprio sistema de recompensa tem áreas ligadas que ele chama de querer, que tem a ver com a orientação do comportamento para alguma coisa, e outras áreas dentro do próprio sistema que estão reagindo que trabalham com outro tipo de neurotransmissor, que é no caso do sistema endocannabinoide e de opioides endógenos. Tá? E aí é engraçado porque ele fala que alguns tipos de comportamentos básicos, eles têm um freio natural fisiológico. Então você come, tá com fome. Você comeu, você tem respostas de hormônios, por exemplo, e nesse sistema que dá a sensação de saciedade, você... E aí isso tem com questões fisiológicas de comida, necessidades fisiológicas, sexo, etc. Mas que no mundo moderno, vários estímulos diferentes, eles começam a quebrar um pouco com essa lógica. Você tem uma hiperestimulação do sistema que é de querer coisa, mas você não chega na resposta da sociedade que daria um limite. E aí é isso. Do ponto de vista, por exemplo, pegando na alimentação, que a gente tem alguns controles endógenos, né? Ou seja, naturalmente a gente tem um equilíbrio, a gente vai ter síndromes que fogem disso, tipo síndrome de Prader-Willi, as síndromes que
tem uma falha Esse nesse, sistema. nesse sistema, e aí o ato de se alimentar, ele não gera esse efeito de saciedade de posterior controle, né? Mas aí a gente tá falando dentro da síndrome, mas nesse caso não, né? Independente Não. de síndrome ou de E aí tu qualquer outra coisa. falou de outra coisa, que é um sistema mais complexo de controle do comportamento, que poderia também, de alguma forma, regular isso. Então, você Uhum, fala de, sei lá, regiões de pré-frontal, como uhum, lateral, uhum. que poderia falar assim, cara, esse sistema está funcionando, mas eu conseguiria, de forma top-down, né, de cima Uhum. para baixo, pensar, eu não preciso disso agora. Isso. E E aí poderia você apostar, posterga. e você Você postergaria. atrasa aquela compensa. Que tem a ver com planejamento, Exato. etc e tal. E aí você tem um sistema complexo de interação, né? Desse de Uhum, controle cognitivo com esses de recompensa. uhum. Mas, mesmo assim, tem situações que as pessoas não conseguem. Não consegue controlar. A gente no laboratório, muito tempo atrás, a gente começou a investigar um pouco o equilíbrio dessas circuitarias usando estimulação cerebral não invasiva. Então, a gente fez vários experimentos em que a gente tentava modular a atividade do pré-frontal para diminuir o padrão de busca por alguma coisa. E aí, como que a gente pode fazer isso? Pegando, por exemplo, no caso da alimentação, a gente pode deixar pessoas, às vezes, em jejum, e aí depois avaliar o quanto a gente consegue controlar a fissura por alimento usando uma manipulação da atividade, por exemplo, do pré-frontal. A gente fez isso em vários estudos. Então, um deles a gente convidava os participantes para virem para o laboratório, aí eles tinham que vir em jejum. Aí quando eles chegavam, eles entravam, eles iam para uma sala, e aí essa sala, a mesa estava coberta de comida, assim, tava cheia de comida, brigadeiro, salaminho, paçoca, Ana Maria, queijo, bisnaguinha, essas coisas calóricas e fáceis de comer. E aí mas eles não podiam comer, eles estavam em jejum, eles tinham que ficar olhando. É sacanagem, né? Então qual que é a ideia? Aumentar mais ainda a fissura. Então os caras ficavam olhando. Aí, depois deles terem olhado por 10 minutos isso aí, a gente colocava eles numa sala com equipamento de eye tracking, né, de registro dos movimentos dos olhos. E aí a tarefa, eles tinham que ficar olhando para uma tela que tinha imagina uma tela dividida em quatro, ela basicamente era isso. E aí cada quadrante aparecia uma imagem. Então, a cada mudança de tela haviam quatro imagens, uma em cada quadrante. Uma imagem era de comida, uma imagem de objeto, outra de paisagem, outra de um animal. E o que que o eye tracking dá para a gente? Ele dá uma medida de rastreio dos movimentos oculares, e com isso ele informa um pouco para a gente sobre direcionamento de atenção, né? Então, para onde esse sujeito está olhando mais? Para onde ele está fixando mais o olhar? Quanto tempo ele está gastando em cada imagem? Aí a gente fazia isso várias vezes. Aí, quando terminava isso, a gente sempre fazia escalas perguntando qual que era a fissura, a vontade de comer e tal, tal, tal. Aí, depois dessa primeira fase, a gente fazia estimulação por corrente contínua do pré-frontal. Então, a gente estimulava a atividade do pré-frontal, 20 minutos, e aí depois fazia essa sequência toda de novo. Então, ele via a comida, via os estímulos e tal, tal, tal. E no final, a gente levava ele para a sala de novo da comida e falava: olha, agora a gente vai sair da sala, vai fechar a porta, e você pode ficar à vontade para comer o que você quiser. Ave Maria. Então, liberou geral, come o que você quiser. E aí depois, a gente saía da sala e deixava ele lá comendo. E aí quando ele saía da sala, quando ele terminava de comer o que ele queria, ele saía da sala, a gente encerrava o estudo e aí a gente ia na sala e contava tudo que ele comeu para converter em calorias consumidas. Então a gente tinha várias medidas. Tinha a medida do efeito da estimulação cerebral no quanto ele sentia de fome ao longo da sequência da tarefa, o para onde ele olhava na tela e o quanto de comida ele consumiu. E aí o que a gente achou é que, estimulando o córtex pré-frontal, então a gente está agora falando dessa rede, né? Que é o que você comentou, né? Será que um controle top-down de repente diminui e tem um efeito no consumo? Basicamente o que a gente achou, o direcionamento de olhar antes da estimulação, ele olhava tipicamente para o alimento. Depois da estimulação, ele passou a ter um olhar mais distribuído, o que é bem legal, porque está mostrando que o direcionamento de atenção agora dele não está preso no estímulo, que era o principal, que era a comida. A fissura diminuiu e o consumo de calorias caiu para metade, em comparação a um grupo placebo. Então, basicamente, aqui a gente começou a sinalizar que talvez realmente o pré-frontal dorsolateral tenha um papel importante na capacidade de inibir, de controlar impulsos.
Interessante. Tem duas questões, então, que surgem aí. A primeira delas, será que essas pessoas que estão, então, tendo esse comportamento de vício, não só em joguinho, mas em Uhum. qualquer coisa de que haja compulsão e tal, há um problema nesse circuito aí de controle, em uma primeiro ponto. E o segundo ponto importante levantou, então, que esse sistema, além de lidar com recompensa e com motivação, ele também está, de certa forma, relacionado com atenção, né? Isso. Isso é um outro ponto É que que é para onde eu direciono a minha atenção. E a atenção entra no rol daqueles processos psicológicos básicos, né? Então, para onde a gente direciona a atenção, está falando muito sobre nosso estado afetivo, nossa motivação, enfim. Então, atenção é um elemento bem importante. Você, por exemplo, verificar que a atenção antes estava direcionada para um lugar só e de repente você passa a distribuir, isso é um sinal interessante, que agora ele está rastreando mais coisas, né? Então a gente tem mensurar a atenção sempre para onde a gente direciona é bem importante. A gente pegou esse estudo, Gabi, na época e fez ele em versões diferentes, não só para alimento. A gente testou isso com consumo de álcool, então a gente fez um experimento com pessoas que tinham comportamento aditivo para álcool, fez para maconha, fez para tabaco. Então a gente fez uma série de experimentos testando basicamente a mesma coisa. A única questão diferente, obviamente, é que a gente não oferecia álcool nem eu fiquei maconha. pensando nessa mesa aí. É bom ter uma mesa cheia de bebida, cheia Tá lá rolando aqui pra exato. droga, né? Não era. Então, era um pouco diferente, não tinha essa coisa de expor ao estímulo real, né? Porque não seria nem ético, né? Enfim, seria um problema ético grave. Então, não tinha isso, mas tinha todas essas medidas para avaliar a fissura e tal. E o efeito é muito parecido, né? A estimulação do pré-frontal vai ter um efeito de aumento na capacidade de controlar a busca por aquele estímulo, né? E aí depois a gente fez algumas versões usando eletroencefalografia para exatamente testar se existiam alguns componentes eletrofisiológicos que explicavam um pouquinho de mecanismo, né? Se realmente a gente estava modulando processos de controle inibitório mesmo, né? E a gente fez alguns estudos nessa linha. Interessante. Então, só para contar uma coisa também legal, que essa parte da atenção, então, esse sistema, a pessoa detecta coisa no ambiente e ele acaba orientando a atenção. Nesse caso, a pessoa com fome, ele vai olhar para a comida porque é uma forma de guiar o comportamento Uhum, para chegar num resultado que seja favorável ao organismo. uhum, Tá com fome, tem que procurar comida, né? sim. E aí entra a questão da atenção, que é muito importante. Tem um cara que é o Rangel, eu gosto de falar do Rangel. O Rangel tá Aham. falando muito do Rangel, né? Parece seu amigo. É, meu brother, Rangelzinho. Aham. E aí tem um estudo que ele fez, legal, que ele fala assim, tá, esse sistema de recompensa guia a atenção e as coisas que eu prefiro eu acabo olhando mais. Uhum, E viram isso, realmente é o esperado, né? uhum, uhum. E ele chegou no ponto curioso e falou assim, mas será que por acaso, se eu começar a mostrar mais de alguma coisa para uma pessoa que não tem uma clara preferência, eu consigo guiar a preferência dessa pessoa? E eles testaram isso e pasme que ele conseguiu identificar que para as pessoas que não têm uma clara preferência, por exemplo, de salgados. Ele fez lá um teste, tem até um TED dele mostrando, sei lá, os Cheetos e o Fandangos e tal. E ele mostrava para as pessoas por um determinado tempo. E para algumas pessoas mostrava mais de um ou de outro. Uhum. E é o grupo da pessoa que via mais tempo um Cheetos ou Fandangos acaba preferindo o Cheetos ou o Fandangos. Então, Ou seja, o que é mais exposto. expor mais, então, Aumenta a chance de você acabar tendo uma preferência. tá. E aí entra uma outra questão, novamente, que mesmo que a pessoa que está, digamos, sensibilizada a um tipo de estímulo, aquela pessoa que é usuária de droga, Uhum, aquela pessoa que é usuária de álcool, uhum. então para ele aquele estímulo ele vai se tornar muito mais relevante e Sim. aparente no ambiente. Se eu começo agora a dar sinais no ambiente daquele estímulo, eu estou incitando aquela pessoa a ter um comportamento, né? Por isso que muita propaganda que se faz com uma ideia de prevenção, o tiro sai pela culatra, né? Essas propagandas, por exemplo, nos anos 90 tinha muito, né, de você mostrar a pessoa usando droga para a pessoa que usa, às vezes aquilo é um gatilho para ir atrás de droga, né? E aí eu volto pro Tigrinho. Eu falo Tigrinho. Falei Tigrinho. Leãozinho. É o Leãozinho. Fala do Leãozinho, Cabrinha, do Bezerrinho, do Bet, esses bets. Uma coisa importante então, aí uma questão que eu fiz primeiro, que vamos responder depois, se as pessoas que estão caindo nessa conversa, elas têm uma suscetibilidade. Uhum, uhum, E aí vão discutir, eu não cairia nisso. uhum, uhum. Eu acho que existe uma questão de suscetibilidade social e econômica de certos grupos, Uhum.
que o dinheiro passa a ser muito importante porque é uma busca diária de sobrevivência, né? E os caras usam essas armadilhas, e uma coisa que está sendo discutida agora, que aí existem respostas legais a isso. Então, há uma resposta do governo de criar leis de controle. Então, várias dessas casas de aposta que não são fiscalizadas adequadamente, não seguem algumas regras, elas estão caindo. Então, acho que o ministro da Fazenda aí deu 10 dias para quem tivesse dinheiro dessas casas tirasse, que o negócio vai cair. Cai. Então, essas pessoas às vezes estão mais suscetíveis a certos tipos de propaganda ou conversa ou ideia. E uma discussão é: existe uma máquina de propaganda desses jogos na internet, no Instagram, que estão pegando agora esses famosos. Com pessoas famosas, né? São várias coisas. Vão pegar pessoas famosas fazendo propaganda do jogo. A outra, pegar pessoas que supostamente ficaram milionárias, né? Então você tem também essa ideia de mostrar a pessoa na frente de um Porsche, na frente de uma Ferrari, na frente de um iate. Então eu não tinha nada e agora olha onde eu tô e tal, que é um clássico de esquema de pirâmide, né? Claro. Você cria um pouco essa ideia e, enfim. Então são vários problemas, né? É triste ver pessoas famosas que têm condições, que sabem que é jogo e vendendo a imagem para isso. Isso é muito de ver. Fala assim, é feio. É feio. Tem que feio. falar igual, é feio. O sistema corrompe, né? E aí você está falando, tem esse aspecto, né, da vulnerabilidade social, enfim, imagina, de repente eu vou conseguir sair da situação ruim que eu tô jogando, né, se é fácil desse jeito. Tem esse aspecto. E também tem um aspecto de aí traços individuais, né, de personalidade. Então, tem alguns estudos discutindo algumas características de pessoas com uma maior propensão a risco, com mais comportamento do tipo impulsivo. No caso, você está falando das pessoas que estão com uma dificuldade para ir, por exemplo, para a faculdade, porque gastaram dinheiro, porque aí é até perverso demais, pensando até em termos de desenvolvimento, né? Porque se a gente for olhar, desenvolvimento, por exemplo, maturação do córtex pré-frontal, né, ela tem um timing para acontecer. E final da adolescência, 20 e poucos anos, mais ou menos, a gente está concluindo isso. Tipicamente, uma das dificuldades nessa fase é exatamente fazer controle de estímulo. É exatamente se estruturar e ter planejamento e conseguir. Então, a taxa de comportamento de risco nessa época é mais alta. Então, é cruel até isso, né? Porque cai como uma luva, né? Cai como uma luva do ponto de vista financeiro, a pessoa está precisando de dinheiro, cai como uma luva pelo status, que parece que vai ganhar, e cai como uma luva por uma propensão, até por conta da faixa etária, né? E onde cai muito o começo desses comportamentos de uso de substâncias, de vício, nessa fase da juventude, né? Que você acaba, pela questão de risco, se expondo mais a comportamentos que seus colegas fazem, que os pares fazem, a história do desafio, da aposta, do quero testar, eu quero pertencer, e você tem gente que começa a fumar, começa a beber, começa a desenvolver comportamentos que podem levar, claro, no futuro a uma situação de dependência, né? Sim. E aí, certamente, então, existem pessoas que têm uma maior facilidade, teriam uma maior propensão a você se entrar nessa parada, se começar É mais para sair. Que crueldade, cara. É bem cruel. E aí entra uma outra reflexão importante. Então, o ser humano, a gente vai descobrindo que a gente não é tão controlado, tão senhor da nossa vontade assim, né? Que aí a gente volta pro primeiro episódio do livre-arbítrio, né? Eita! Olha só, Olha o nó. tá vendo? Porque basicamente essa ideia que a gente discutiu lá no primeiro episódio de livre-arbítrio. Aqui tá um exemplo, você trouxe, é isso. É um exemplo bem claro, a gente não tem controle. A gente acha que tá no controle, a gente acha que tá no domínio da situação. Na verdade, não, a gente está seguindo o que tá colocado, né? O que tá posto, a gente tá jogando. Por que eu tô jogando? Qual é o controle que eu tenho sobre isso? Eu tenho tanto controle que eu consigo sair? Mais ou menos, né? Então a gente volta para a discussão de livre-arbítrio. Que doideira. Tem uma questão também que eles fazem, que aí o comportamentalismo já sabia, que é esse uso de estímulos intermitentes, como chamar. De vez em quando você expõe. Porque o que eu tenho percebido, esses jogos de apostas, pelo tipo de programação agora que pode ser feito online, que você tem essas máquinas de cassino e tal. O online eu consigo, por exemplo, detecção de usuário que entra, saber como ele joga, quanto ele joga, eu consigo programar adequadamente. Você consegue criar, entender o padrão comportamental certinho. Certinho, cara. E aí você vai saber qual é o momento certo de você
tirar onde você dá. Exatamente. Isso É perverso. é um cassino pior, né? Que agora ele é individualizado, Você cara. tem um controle total, você controla o padrão de resposta dele, vai calculando o tempo que o sujeito fica em tela, que sai de tela, que vai e volta. Na hora que você entender o processo todo, você tem a pessoa na mão. Já Ela esquece, ela não tem mais controle de nada. já era. Você vai dominá-la facinho. Tá, então a situação é drástica mesmo. Então, É bem vamos falar sério. uma coisa séria. É um negócio bem sério, bem Porque é grave. possível que esses 35% de jovens na universidade e mais outros tantos por cento que estejam usando isso em casa e Aham. tal, pode-se falar que talvez há uma possibilidade desse tipo de comportamento associado a jogos Uhum. ir para outros domínios ou impactar negativamente de outras formas, né? Sim, sim. Então, por exemplo, o cara tá só perdendo, e isso cria uma situação de frustração, de Uhum. problema familiar, de tretas e tal. Imagina. Todas as consequências disso. E o mais doido é como que isso pode, né? Quando eu era novo, tinha os bingos, né? Pessoas mais de idade iam muito no bingo, fazer fila, e aí proibiram os bingos e tal. E você vai pensar, proibiram o bingo e coisas assim, passam, né? Completamente sem lógica, né? Você vê que tem uma rede de interesses por trás Claro. que estão dando nó em pingo d'água, né? E o bingo tem uma parada assim, todo jogo nesse sentido tem um lado ruim, né? Mas até você preencher a cartela, gritar. Mas tem a parada lúdica, né? Você Social, tá com luz, exatamente. quando eu era novo, assim, tinha um monte de salão de bingo, enfim, eu fui uma outra vez lá. Mas era isso, você não vai sair gastando tudo. Não. Mas isso, era mais uma coisa lúdica, aquela coisa da brincadeira, tá com os amigos, come alguma coisa e tal. E de repente tem uma regulação do grupo, né? grupo, Tipo assim, chega um ponto que fala, cara, você tá demais, né? já Da quinta gastou, ficha já, pô, o celular não, né? Você tem um apelo da Tá ali gamificação direta, tem tigrinho gritando, você tem toda a aparecendo, parte vai bonitinha, isso. E aí o cara pega lá no. E aí quando você sai do tigrinho pra parar de postar, vai pro Instagram, aparece o cara, olha, ganhei dinheiro. Exato. Porra. E aí tem uma coisa que um dos candidatos aqui a prefeito de São Paulo, que é um dos mais bizarros que eu vi na minha vida, que fala da guerra da atenção. É a única coisa sensata que ele fala. Eu acho. Uma das. Ele fala muita besteira, cara. E ele fala da guerra da atenção, que é um discurso importante, interessante, que é uma guerra atual, né? O uso desses aparelhos e sistemas que eles personalizam no que estão te mostrando, Exato. né? E tendem a querer sua atenção, porque é uma forma de você conseguir mostrar mais coisas. E de te controlar. E de controlar. Por isso, assim, à medida que você vai conseguindo colher dado das pessoas, você entende o perfil, você já sabe agora o que devolver pra ela, você controlou. Ferrou. O legal é que esse candidato aí sabe disso, estava fazendo disso pra crescer, Faz. e aí lascou, né? Ele se perdeu no personagem. Ele perdeu o personagem. É porque eu acho que ele... Que bom que ele se perdeu no personagem. ainda. Mas Nossa, que minha mãe falava, mentira tem perna curta. Aí você tem um amigo nosso baixinho que chamava de mentira, o apelido dele, sabe? Sacanagem. Não, isso era sacanagem. É o mentirinho. Era... E aí, a mentira tem perna curta porque, assim, o ser humano, ele é abestalhado até certo ponto, sabe? Tava certo o tiririca. Exatamente. Chama todo mundo de abestalhado. Tem um grau de abestalhamento grande, algumas pessoas mais, outras menos, depende do momento. E aí ele apostou muito que ele estava numa crescente e tal, e ele estava dominando o tipo de discurso que era pessoas que vão lá assistir esse cara para ouvir coisas que ele está falando, eles não estão dominando ali. Só que quando você coloca ele para pessoas que não estão nesse circuito dele, que já está indo, já foi pego no interesse de, pô, o cara é tal, já vai meio que já na onda do meu Deus, o cara é foda e tal. Sim. E aí você escuta o que ele fala, cara, é bizarro, assim, é um negócio que, tipo, é mentira muito deslavada. Aí pega mal. Pega mal. Tá, então só pra falar, que a gente tá meio que ferrado aqui, né? Eu tô falando parece que é o fim do Brasil agora, com jogos de apostas. Basicamente acabou. Os bets acabando agora. Não, e o que é muito doido, né? Porque aí muito desses bets misturam também com futebol. E aí, assim, a credibilidade do próprio esporte já não era boa, né? Ela afundou. Tava vendo uns números, né, do quanto as pessoas, por exemplo, no Brasil se interessam pela seleção brasileira, pela Copa do Mundo. Os números vêm caindo de uma forma muito absurda, né? Ninguém mais tá nem aí pra amistoso da seleção, pra eliminatória. Claro, tem pessoas que ainda estão interessadas, mas muitas vão se desinteressando. E parte dessa história
esse tipo de corrupção e de jogo de aposta e o que está envolvido aí, né? Porque está explodindo de escândalo, né? Do fulano que provavelmente Se vender. vendeu e entregou isso, entregou aquilo, porque É, que a aposta principal era para ser essa ou aquela. Então essa mistura ainda, ela vai tendo vários efeitos, né? o dinheiro onde chega, se É, for dele. é, Mas é engraçado que ao mesmo tempo que caem uns esportes desses, clássicos, estão surgindo uns outros agora de aposta muito bizarros, já é viu? mesmo? Então, assim, tudo que agora esporte surge, os caras botam pra fazer aposta nisso. É. Aí tem história de tapa, de quem vai ganhar levando tapa na cara. Tá na cara, tem aposta? Tem coisa de aposta? Eu ouvi falar que alguns países têm esquema de aposta tapa na cara, cara. Tudo é aposta hoje em dia, cara. Cara, porque eu já vi esse negócio do tapa na cara, até agora eu não entendi muita lógica, só fica parado. Deixa eu te mostrar. Não, Tu entendeu agora como é que funciona? obrigado, Gabi. Dá mais um. Pronto. Essa é a dinâmica, pô, Bob. Rapaz, negócio dolorido. Só falta a gente apostar antes aqui. Devia. Mas eu não sabia que o tapa na cara tinha aposta também. Mas é esse que é o problema, né? Você começa a misturar com isso, você vai comprometendo a própria credibilidade do esporte, né? E Claro. vai indo em bloco. Aham. Agora a situação é, tem salvação, então? Porque aí vamos entrar na questão toda, não só de jogos, mas aí vai de drogas, de bebida, Aham. né? Existe uma questão que eu acho que é importante, e uma delas, tem um cara chamado Carl Hart, que é um Uhum. neurocientista famoso, né? Uhum. E esse cara é famoso porque ele tem um perfil bem. O cara tem uns rastas, um gigante, dedo de ouro e Uhum. tal, parece bem da quebrada. Uhum. Ele fala que veio da região, acho que é do Bronx, lá, que Uhum. tem, né? Que era uma exposição muito grande à violência. Ele foi cooptado por um grupo para receber uma bolsa de estudos. Uhum. E pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, ele foi um cara que foi cooptado para fazer isso. Uhum. E ele começou a trabalhar com drogas Uhum. e estudos com modelo animal. Uhum. Mostrava que ratos viciavam muito facilmente em drogas. Uhum. E aí ele foi mostrar uma coisa muito interessante que é, ele fala, peraí, vamos entender um pouco o contexto do estudo, assim, como é que está sendo feito. Uhum. E ele via que o rato, quando ele exposto a uma droga como cocaína ou heroína, ele rapidamente viciava. Uhum. Ele falou, claro, beleza, o rato tá na gaiola, Uhum. sozinho, recebe a droga, Uhum. e ele gosta da droga, aperta a barrinha, quer mais droga. Uhum. E se a gente começa a pensar, então, nesse rato em outra condição? Uhum. Aí ele começa a botar o rato em gaiolas grandes, Uhum. com Com brinquedo, com outros ratos, com Uhum. comida, com não sei o quê, narará, barará. Uhum. Ele vê que o grau de vício da droga cai muito. Uhum. Então, assim, poucos ratos começaram a usar, muito poucos ratos. Uhum. Iam chegar na droga e começar a usar cocaína ou heroína. Isso está na base das ideias atuais e que não tem nenhuma novidade, mas o papel social, né? Pro bem e pro mal, né? Então, o quanto a gente pode fazer um bom uso das conexões sociais, né? Dos vínculos, Sim. da interação, do estímulo, do que você oferece, né? O ambiente que você oferece, né? Então é importante que a história novamente do bingo, né? Então, às vezes, Tá. em situações de comportamento de risco, o grupo pode, em certos casos, piorar. Ele pode piorar, O grupo ou ele pode regular. ou ele pode Exatamente. regular, né? Vai depender muito do como tá o equilíbrio dentro do grupo. Mas geralmente é regulação porque o bingo é em família, né? Então você É, tem é. a mãe que fala, pelo amor de Deus, ou tô, Você vou vai fazer, porque foi, né? você vai tendo essa heterorregulação, essa Isso. regulação pelo grupo, enfim. Então essas coisas são bem interessantes. Agora, dos jogos em si, dos aplicativos e tal, essa precisa de muita regulamentação. E sempre. Essa sempre parte foi. precisa de regulamentação, não tem jeito. Então, quer dizer que o ser humano tem um grau de automatismo, Porque de no caso bestalhamento. das pessoas de usuário de drogas, as pessoas estão precisando de cuidado. Sim. Aí estão precisando de uma outra abordagem, de uma abordagem mais humana, né? Tem que lembrar, são seres humanos, né? E tem algumas abordagens que a gente vê nas políticas públicas, às vezes, é tratar completamente desumanizar. Claro. No caso dos aplicativos, a visão que eu tenho é que precisa de regulamentação, né? Porque acharam um jeito de criar. De distribuir droga para as crianças. Exatamente, é isso aí. Igual tá dando droga para criança, né? Quando ela dá a casa dela, tá lá É. jogando. Mas aí entra assim, nos dois casos, há questões também de saúde, né? Vamos ver pessoas nesses grupos dos jogos também são questões de saúde. São. E aí detectar isso prontamente e você tem formas. E aí novamente entra a ideia do papel do governo. Existe um discurso
que é um curso que não é tão moderno, tão novo, mas se fala sobre o estado mínimo, né? O estado só serve para não sei o que e tal. E uma das funções eu acho muito clara que vem a partir desses estudos e dessas situações do joguinho, por exemplo, é mostrar que existe um papel importante do Estado, Aham, que é isso de regulamentar, né? claro. E tipo, eu vou No agir. das contas, isso a gente tá pensando na regulamentação para que finalidade? Por bem-estar, Claro, para porque saúde da isso, população. É isso. Não dá para achar que deixa que o mercado se regula. tá regulado, não. Tá meio desregulado, Tá, né? tá Tá meio... completamente louco. É interessante. Muito bom. Muito bom, seu Gabriel. Gabriel, olha que diferença que foi hoje sem a Raquel. É bom, né, bicho? Ah, mas ela tá nervosa, cara. Ela tá batendo aqui. Ela quer entrar, me deixa falar. É, Tem o pessoal olhando. Cadê a Luna olhando agora? Dando soco na. cara, ela tá batendo aqui na janela. Então, pô. Paulo Borja, eu acho, será que vão perdoar a gente? Porque. Porque a gente cancelou a Raquel. Não, na verdade, porque a gente botou a Raquel no jogo. Acho que o pessoal falou assim: eu vou ver essa porcaria mais, não. Eu fiz eu perguntei pra muita gente se o episódio foi ruim, as pessoas falaram que foi. Mas eu perguntei também o seguinte: você acha que vale a pena tirar aquele episódio do ar? Eu não sei se falaram por dó, mas eles falaram assim: não, deixa lá, não é tão ruim. Tá ruim, mas não é tão ruim. Já fez essa besteira já, né? Deixa Já lá. trabalho todo dia. Então eu não sei se é por dó ou se é pra fazer a gente pagar mico. Pode ser também, meu. Eu acho Foi que bem ruim. foi ruim. Mas eu acho que hoje conseguiu dar uma. A gente reverteu o cenário. Reverter. Será que foi bom? Eu acho que foi. Então vamos pedir desculpa então, pessoal. Gente, desculpa. Cara, isso foi muito bom, velho. Prontamente aí. Tá pronto. Gente, desculpa, perdão. Tá, então é o seguinte, a culpa foi do Gabriel, depois do dia de hoje, que minha energia foi sugada, eu peço perdão. Ó, perdão. Aí eu vou passar a culpa pra tu só então. Foi tudo Paulo. Eu estava amarrado aqui, fui forçado a estar com a Raquel. Exato. Eu tô brincando. Perdão também, desculpa aí, gente. Foi mal. Ai, Raquelzinha. Maravilha, Gabriel. Então é isso. Boa, Acho boa, que boa. terminamos mais um episódio. O bom agora é que a gente pode jogar. Não é isso não, cara. Se entrega nisso, não. Cara. Beleza, gente. Não, mas aí só uma coisa. Se você vê alguém que tá nessa onda do joguinho, Sim. conversa com a pessoa, bicho. É. Porque, eu não sei, tem que ser amizade, falar e mostrar. Cara, isso é um golpe, bicho. Tem que se aproximar, tem que tentar, porque muitas vezes. Tá Porque muitas vezes uma das coisas que vai acontecendo é que a pessoa vai se isolando, inclusive, cada vez mais, né? Claro. E vai se endividando, aí a dívida vem junto com vergonha, vem junto. Aí a coisa vai virando uma novela. Então procura um parceiro aí, conversa. Tem Tem salvação. A salvação é que chora tem o nome do sunk cost fallacy, né? Que é a falácia do custo perdido. Se já perdeu um bocado, não tenta recuperar, não. Se você tentar recuperar, vai perder mais. Então desiste do joguinho, desinstala. Isso, e recomeça a vida. Só não continua porque aí você vai continuar perdendo. Pois é, vai só afundar mais. Vou recuperar, não, desiste. Beleza, Gabi. Então, bora pra Las Vegas. Tá firme. Beleza, gente. Valeu, então. Espero que vocês tenham gostado e recuperado a confiança na gente. A gente vai seguir nessa toada só eu e Gabriel. Raquel, por enquanto, tá de castigo. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.